Na Faculdade de Medicina da UFMG, pesquisa pioneira investiga desordem ambiental e saúde em cidades da América Latina. Mestrado pesquisa a detecção do Zika vírus com método conhecido como FTA. Está no ar o Logia. Olá, seja bem-vindo ao programa Logia. Belo Horizonte, Buenos Aires, cidades do Panamá, Lima e Cidade do México. Essas foram as 5 cidades estudadas por Camila Teixeira, no doutorado junto ao programa de pós-graduação em saúde pública da UFMG. De acordo com a pesquisadora, a América Latina vivia um intenso período de urbanização. A pesquisa investigou fatores ambientais na autopercepção de saúde e na satisfação com a vida de adultos e idosos residentes das 5 cidades. A vida nos centros urbanos é realidade mundial. Na América Latina, 80% da população habita essas cidades. Considerado uma das regiões mais desiguais, o continente enfrenta problemas com a acelerada urbanização. E ela afeta a saúde. Quando esse processo de urbanização ele acontece de forma acelerada, que é o caso dos países da América Latina, isso pode gerar graves efeitos na saúde dos indivíduos, porque se perde um pouco as questões de saneamento básico, infraestrutura, podendo ter uma maior chance de formação de assentamentos informais e ou favelas. As políticas públicas acabam não tendo condições de acompanhar esse processo de urbanização acelerado e essas áreas de vulnerabilidade elas se tornam mais frequentes quando esse processo acontece dessa forma. Em estudo, efeitos da desordem ambiental na saúde de adultos e idosos de 5 centros urbanos latinos: Belo Horizonte, Buenos Aires, Lima, Cidade do México e Cidade do Panamá. A minha pesquisa ela teve como objetivo investigar a influência do ambiente em que os indivíduos residem nos desfechos relacionados à saúde. Segundo o modelo de determinantes sociais da Organização Mundial da Saúde, a gente tem fatores que são mais distais ao indivíduo que influenciam a saúde. E um desses fatores é exatamente o ambiente em que esse indivíduo vive. O estudo diferencia 2 formas de desordem ambiental urbana: física e social. A desordem do ambiente física é aquela que tem a presença de lixos nas ruas, de pichações dos edifícios públicos e ou privados, a falta de iluminação nas ruas. Já a desordem social é aquela onde a região ou a vizinhança apresenta um índice de violência maior, presença de crimes, de vandalismo, de uso e ou venda de drogas ilícitas. As métricas satisfação com a vida e autopercepção da saúde permitiram compreender se o ambiente no qual as pessoas vivem impacta o bem-estar. Tanto a autopercepção de saúde quanto a satisfação com a vida, elas estão muito relacionadas aos índices maiores de presença de doenças, a maiores índices de mortalidade. Então, elas acabam se relacionando com essas taxas. Quando a gente se debruça no referencial teórico, nos estudos que já investigaram esse tipo de desfecho, a gente vê que a desordem física, ela é como se algum controle social daquela vizinhança, daquele ambiente foi quebrado. E aí os indivíduos acabam deixando mais de participar do ambiente. Os idosos, principalmente, eles deixam de interagir mais com o ambiente, deixam de fazer sua prática de atividade física e isso claramente pode afetar a saúde dos indivíduos. Somado a isso, quando a gente tem essa quebra desse controle social, a coesão social também se perde. E estudos apontam que a coesão social também está relacionada com a autopercepção de saúde e a satisfação com a vida. 2 bancos de dados trouxeram inquéritos populacionais. No primeiro, informações da associação entre o ambiente e a satisfação com a vida de idosos de BH. O segundo possibilitou relacionar autopercepção de saúde e características percebidas da vizinhança em 4 cidades.
Utilizei dados do inquérito populacional chamado Saúde em BH, e o outro estudo eu também utilizei dados de um inquérito populacional também, mas esse inquérito ele foi realizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. Para a investigação do ambiente, a gente usou as medidas percebidas pelo próprio indivíduo, como ele percebe o ambiente no qual ele vive. A minha tese, ela encontrou que a desordem física, ela está relacionada tanto com a autopercepção de saúde em adultos que vivem em 4 cidades da América Latina, quanto na satisfação com a vida entre idosos que vivem aqui em Belo Horizonte. Quando a gente se depara com resultados como esse, não tem como a gente não pensar que as políticas públicas, principalmente aquelas que são intersetoriais, elas são importantes para melhorar a saúde das populações. Então a gente precisa de pensar em políticas públicas para além do setor saúde, mais para o setor de moradia, melhorar saneamento básico, melhorar a iluminação das ruas. Melhorando a desordem física, esses indivíduos podem também ter uma interação melhor com o ambiente, ter uma prática de atividade física, e isso são pontos importantes para a promoção de saúde e prevenção de doenças em adultos e idosos. O Zika vírus chegou ao Brasil em meados da década de 2010. E assim como outras arboviroses, representa um problema de saúde pública no país. Em dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em parasitologia da UFMG, a pesquisadora Bruna Oliveira estudou a detecção do vírus a partir do método dos cartões FTA. A sigla significa Flinders Technology Associates. Bruna está aqui hoje conosco no estúdio e vamos conversar um pouco mais sobre essa pesquisa de mestrado. Seja bem-vinda ao Logia, Bruna. É um prazer recebê-la aqui no Logia. Obrigada, igualmente. Bruna, para iniciarmos nossa conversa aqui no Logia, eu quero saber como é que a senhora pesquisou a detecção do Zika vírus nas 2 diferentes espécies do mosquito Aedes. Então, na nossa pesquisa, a gente utilizou tanto a Aedes aegypti quanto a Aedes albopictus, e a gente utilizou um método de biologia molecular chamada PCR em tempo real para poder identificar o material genético do vírus. Essa metodologia ela consegue detectar mesmo pequenas partículas de vírus, então ela consegue captar bastante. Então, foi a partir dessa PCR em tempo real que a gente conseguiu fazer essa detecção. A senhora pode nos falar quais são as diferenças entre os mosquitos e quais são esses mosquitos? Sim, o Aedes aegypti, ele é um mosquito muito urbanizado. Então, quando você está em grandes centros urbanos, você encontra bastante Aedes aegypti. Já o Aedes albopictus, ele é um mosquito de hábitos mais silvestres. Ele fica mais em regiões com mais floresta, né? Mais região de mata. No entanto, devido à grande urbanização que a gente está tendo, esse mosquito ele está sendo encontrado cada vez mais também nos centros urbanos, então ele está vindo cada vez mais aos centros urbanos. Além disso, o Aedes aegypti ele tem uma preferência por fazer a alimentação em humanos, e o Aedes albopictus ele já faz alimentação mais em animais. Então, quando em ambiente silvestre ele faz muita alimentação em macacos, em primatas, outros tipos de mamíferos, e partindo para o meio urbano ele tem uma preferência em cachorros, gatos, mas ele também se alimenta no ser humano. Você poderia me dizer o que são os cartões FTA? Cartões FTA é um cartão que ele tem uma tecnologia, ele tem uma composição química que ele consegue neutralizar qualquer tipo de patógeno, ou então uma bactéria, um vírus, e ele consegue preservar o material genético daquele patógeno. Ele é muito utilizado para coleta de amostras biológicas, a coleta de sangue, coletas de fluidos corporais para exames posteriores. Então, exame de HIV é usado também para fazer exame de leishmaniose, e a gente empregou ele para poder coletar saliva de mosquito. O objetivo principal do seu estudo era saber se esses cartões FTA conseguiriam detectar o material genético viral proveniente das salivas dos mosquitos, tanto a Aedes aegypti como a Aedes albopictus. Como é que você chegou nesse objetivo principal? Então, já existiam alguns estudos na Austrália, com um grupo na Austrália, com o cartão FTA. No entanto, eles faziam com armadilhas que capturavam milhares de mosquitos.
e, consequentemente, eles tinham um cartão com material genético viral. Então, eles conseguiam detectar o vírus proveniente da saliva. No entanto, como era uma grande quantidade de mosquito, a gente acreditava que seria uma grande quantidade de vírus. Então, nós queríamos saber se com pequenas quantidades de saliva, esse cartão também seria detectado, seria positivo para detecção do vírus. Então, nós fizemos um estudo com 1 mosquito, 3 mosquitos e 5 mosquitos para ver se conseguia detectar pequenas quantidades. Porque em algumas armadilhas utilizadas hoje em dia, a captura não é de milhares de mosquitos. Então, são poucos mosquitos que são capturados para fazer um monitoramento. E a gente queria saber se colocando esse FTA dentro dessas armadilhas que capturam poucos mosquitos, se ele teria a mesma efetividade. A senhora infectou esses mosquitos em laboratório. Sim. Foi a etapa inicial da sua metodologia. Como é que se deu a sequência dos procedimentos metodológicos no seu estudo? Então, nós fizemos a infecção do mosquito com uma mistura, de sangue e partículas virais de uma cultura. E, posteriormente, a gente colocou em contato esse sangue com os mosquitos para eles poderem se alimentar e, consequentemente, ficarem infectados. Então, após a infecção desses mosquitos, nós separamos eles em potes contendo 1, 3 e 5 mosquitos para, posteriormente, colocar em contato com o cartão FTA. Então, esse cartão ele foi impregnado em uma solução de mel para ser atrativo para os mosquitos se alimentarem nele. Então, após o período aí de 7 dias, a gente colocou esse cartão em contato com o mosquito para o mosquito poder ali, ao se alimentar, liberar um pouco da sua saliva e, consequentemente, partículas virais. Então, você fala da questão da saliva, As conclusões da sua pesquisa são baseadas nesses resultados da utilização dos cartões em relação à excreta e à saliva desses mosquitos. Antes de você falar quais foram as conclusões relacionadas a essa questão, poderia nos explicar o que são essas excretas desses mosquitos? Então, além da gente fazer a análise do cartão através da saliva, da saliva através do cartão, no caso, a gente fez também a das excretas através do cartão. Porque nas excretas a gente observou que tinha também uma grande quantidade de material genético viral. Então a gente pensou, talvez seria uma possibilidade colocar esse cartão FTA ao fundo dos potes para a gente observar se essas excretas também seriam tão positivas quanto a saliva. E no estudo a gente conseguiu observar que elas são mais positivas que a saliva. Então, o mosquito, quando ele se alimenta do sangue infectado, ele posteriormente vai defecar esse sangue e nesse sangue vai ter uma grande quantidade de partículas virais. Mas como a gente pode definir o que são essas excretas desses mosquitos? A excreta seria o cocô, as fezes, do mosquito. Quais foram as diferenças encontradas nos resultados com os estudos relacionados aos mosquitos Aedes aegypti e a Aedes albopictus? Então, os Aedes aegypti a gente verificou que eles têm uma susceptibilidade ao vírus muito grande. Então, a porcentagem de mosquitos que se alimentavam com sangue infectado com Zika vírus e que tinham uma saliva positiva para o Zika vírus era muito maior do que as que tinham saliva positiva nos Aedes albopictus. Então, isso reforça que o Aedes albopictus ele tem um papel secundário na transmissão do vírus. Ele não é um vetor tão bom quanto o Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele mostra aí a importância como o principal vetor dessas arboviroses. A senhora fala que no seu mestrado apresenta uma nova forma de monitoramento dessas doenças como a Zika. Como é que isso se dá? Então, a nossa ideia, nós testamos primeiro em laboratório se isso funcionaria em questão de saber se a saliva de um mosquito infectado, se ela apareceria positiva. E ao observar que essa saliva apareceria positiva de apenas um mosquito, isso possibilita a gente pegar esse cartão FTA, colocar em armadilhas de monitoramento e essas armadilhas que são feitas, o monitoramento vetorial, que é só o monitoramento do mosquito, a gente consegue também fazer o monitoramento viral. Então, além de saber onde o mosquito está, a gente sabe onde o vírus está e se o vírus está sendo transmitido. Porque se o vírus está na saliva do mosquito, ele está sendo transmitido. Então, por isso que ajuda a fazer um monitoramento dessas arboviroses.
Como a senhora definiria a principal importância desse seu estudo para o combate do Zika vírus aqui no Brasil? Você sabendo, você tendo um monitoramento vetorial, viral, sabendo a transmissão do vírus, onde ela está, você consegue combater de uma forma mais eficaz. Então, se, por exemplo, você tem uma região que tem muito mosquito, mas não tem circulação viral, e você tem outra região a qual tem pouco mosquito, mas tem circulação viral, qual é a região prioritária para você fazer o combate? A região prioritária é a que tem a circulação viral, porque é onde as pessoas podem ser infectadas e podem pegar a doença, podem adoecer. Então, com esse estudo e com esse monitoramento, a gente consegue determinar quais são essas áreas prioritárias e fazer o combate de forma mais efetiva, focando o combate nas áreas prioritárias. Para a senhora, como pesquisadora da área do Zika vírus, desses vírus, dessas arboviroses, qual a importância de se estudar o Zika vírus no Brasil? Então, no Brasil, desde 2015, que foi quando a gente teve o maior índice, né, de Zika vírus no Brasil, é necessário estudar o vírus, tanto o vírus quanto formas de combate, para a gente evitar a doença, evitar com que as pessoas fiquem infectadas e que as pessoas parem de trabalhar, com que tenham despesas médicas. E o Zika vírus ainda tem o agravante da microcefalia. Então, se você combate uma doença dessa, você tem uma redução também na microcefalia de várias crianças que podem vir a nascer por causa do Zika vírus. Seu trabalho foi bastante complexo. Quais foram as dificuldades que você encontrou durante essa caminhada? Então, as dificuldades, creio eu, que a metodologia, a gente acertar, alinhar a metodologia, então saber qual seria o melhor método de extração, saber qual seria as melhores concentrações para usar nos reagentes para poder fazer as análises. Então, tudo isso foi uma dificuldade, até mesmo a dificuldade da cultura viral, mas eu acredito que a maior dificuldade de todas da pesquisa seja o fator financeiro, porque são reagentes caros. O cartão FTA não é um cartão barato, então o fator financeiro era o que mais dificultava a pesquisa, porque eram reagentes bem caros e demandava bastante recurso para a pesquisa. Bruna, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e parabéns pela pesquisa. Obrigada. O Logia deste mês termina agora. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.